Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero cantar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.
se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava.
Eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Eu sei que não é passageiro meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos, seremos em Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
Muito bem, estamos aqui nesta tarde, onde o sol brilhou um pouquinho mais forte, para esse momento especial de celebração desse enlace matrimonial, desse belo casal. Ia elogiar só a noiva, mas você ia ficar enciumado, então, desse belo casal. E nos sentimos realmente privilegiados por poder participar desse momento. E quando você estava vindo ali, me veio a reflexão, né? De que realmente isso é usufruir da juventude. É como diz o sábio, gastar ou gozar a toda a tua vida, a tua mocidade com a mulher da tua mocidade. É se deleitar naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós vivemos, infelizmente, uma época deturpada, em que a gente vê cada vez mais um conceito errôneo disso, né? E que se perdeu com o tempo, infelizmente, justamente por causa de um afastamento dos preceitos e ensinamentos do Senhor. Mas como é bom poder contemplar nesta tarde esse casal que entende esse propósito, que entende esse princípio e que jovens se unem para ter uma vida a dois como um só. Isso tudo louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e Deus honra isso. Então, como é maravilhoso poder contemplar nesta tarde aqui, e me sinto, como disse, privilegiado, tenho certeza que não é diferente com o pastor Artman, de poder estar, né, celebrando esse casamento de vocês. Então, fica realmente a gratidão em nossos corações por poder participar com vocês deste momento tão importante. É satisfatório, eu sei, para todos que estão aqui, né, contemplar, porque conhecem a vida deles e sabem deste amor verdadeiro que os une nesta tarde. Eu gostaria de ler um texto. Logo após esse texto, nós vamos nos colocar em pé e vamos ainda entoar uma canção, e posterior a isso, então, nós refletiremos um pouco a respeito desse texto. Aqueles que têm a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ver o vínculo perfeito que está descrito nesse texto. Colossenses, capítulo 3, os versos 14 a 17. Colossenses 3, 14 a 17 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por favor, vamos louvar e em seguida, então, absorver aquilo que esse texto tem a nos transmitir. Fiquemos de pé, por favor. Vamos adorar esse Deus que nos trouxe aqui nessa tarde. E Ele buscou um propósito muito lindo, que é o casamento. Te amo, Deus. Toda a igreja. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
declarar: tua bondade me seguirá. Todos nós juntos como igreja. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Podemos assentar. Essa bondade de Deus realmente é em todo o tempo, inigualável sobre nós. E eu estava tentando e pensando em fazer até uma brincadeira, né? Que homem não chora, mas o homem chorou mais do que a mulher hoje aqui. Louvado seja Deus por isso, né? Isso demonstra a sensibilidade, né? E também, com certeza, compromisso, a responsabilidade de entender o que é, né, esta união conjugal. Esse texto que nós lemos, Paulo escreve aos Colossenses com o intuito de mostrar que as virtudes que nos foram concedidas em Cristo Jesus, elas devem ser cultivadas. Dos versos 12 até o verso 14, né, que a gente leu, a partir dele, ele vai falar de algumas virtudes. E nesse versículo 14, em específico, aos ornamentos das virtudes e a graça de Deus derramada, Paulo adiciona mais uma. Aquela que ele chama de o vínculo perfeito do amor. O vínculo perfeito do amor. O amor que é o poder da união. Tanto é que Cristo, ele resume tudo em 2 mandamentos: amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E isso é glorioso. E ele então faz com que esses colossenses entendam que é esse vínculo perfeito que é o amor que está na pessoa de Cristo Jesus derramado por cada um de nós, que mantém intimamente ligado todo o corpo. E entendamos que ele está aqui falando primeiramente para que haja edificação daquela igreja dos Colossenses. Porque há uma tendência natural de toda a sociedade de que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas se desagreguem, se dividam no amor e especificamente nesse vínculo perfeito do amor que é Cristo Jesus. Existe algo inquebrável que nos concede comunhão, que nos concede uma firmeza de que nós trilharemos sempre juntos. Logo em seguida, nesse texto,
Paulo, ele relata uma imagem muito importante. Ele continua dizendo, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Que a paz de Cristo decida tudo em seus corações. O que ele está dizendo aqui, literalmente, nesse texto, é que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O verbo que ele emprega nesse texto, especificamente nesse versículo, era muito utilizado nas arenas dos campos atléticos daquela época, que visava exatamente a função específica daquele árbitro que, quando tinha problema, ele vinha e intervia para que restabelecesse a ordem diante da disputa que ocorria. E o que Paulo está dizendo aqui é que se a paz de Cristo for o árbitro no coração de cada homem, então, quando entrar em conflito os sentimentos, ou quando formos de alguma maneira arrastados em duas direções ao mesmo tempo, ou ainda quando a caridade cristã estiver em conflito em nossos corações por alguma demanda, atitude ou comportamento mal resolvido, a decisão de Cristo nos levará pelo caminho do amor. E então, esses irmãos continuariam sendo um só corpo no Senhor. Tal como deve ser. Tal como houve a orientação da parte de Deus. O caminho para que haja harmonia é designar, então, Jesus Cristo como o árbitro das nossas emoções, que pode, em algum momento, entrar em conflito, porque nós somos humanos. Só aceitamos, ou melhor, se nós entendermos isso e aceitarmos isso como a verdade absoluta em nossas vidas, jamais nós caminharemos no sentido do erro e do mal. Finalmente, nesse mesmo trecho, nessa mesma sessão, Paulo estabelece aqui o grande princípio para a vida, de que tudo o que nós fazemos, dizemos, deve ser feito ou dito em nome do Senhor Jesus. Uma das melhores provas que nós podemos ter para cada ação é a seguinte: se cada palavra, se cada feito, gesto que realizamos passar pela prova da presença de Jesus Cristo, será impossível seguirmos o caminho do engano ou incorrermos em erros. É isso que ele está citando aqui. O texto aqui, meus irmãos, meus amigos, ele fala diretamente àquela igreja, aos Colossenses, que fazia parte do corpo de Cristo, que estavam situados exatamente na cidade de Colossos. Porém, essa verdade continua viva, atual e perfeitamente aplicável a todos nós. Se esse ensino aqui maravilhoso, que nos estrutura e nos fornece a base para sermos perfeitos e perfeitamente aperfeiçoados para toda boa obra, pode ser aplicado de forma coletiva, bem como de forma individual, para cada um de nós, certamente ela deve ser aplicado no relacionamento conjugal. Por essa razão concreta e absoluta, é que convido você, Marlon e Jamile, que nesse exato momento inicie essa jornada conjugal para
firmarem cada vez mais seus passos na rocha, que é Cristo Jesus, colocando como pedra principal nessa construção que está sendo iniciada exatamente nesse momento. Pois ele, como vimos, e como toda a Escritura afirma, é o elo perfeito do amor. E será sempre o árbitro inerrável que conduzirá a união de vocês, de maneira que o nome dele seja glorificado através do relacionamento de vocês. Somente este vínculo perfeito do amor, que é Cristo, o Senhor, é capaz então de ligar completamente dois seres diferentes em um só corpo. Serão os dois agora um só no Senhor, debaixo da bênção e da graça do nosso Deus. Entendendo que somos de onde nós viemos, respeitando então nossas histórias e nos respeitando então mutuamente, somos capacitados por Deus para gerar um novo lar. Deus nos dá essa graça. Revestindo-se de amor, somos capacitados então a lutar contra o nosso próprio interesse, colocando o interesse do outro sempre à frente, no intuito de alcançar sempre o interesse do outro. E como dizia o nosso saudoso pastor Edson, ele tinha uma frase que ele dizia sempre assim: o casamento não é para que você seja feliz, é para que você faça o outro feliz. E eu poderia acrescentar, de forma humilde, a essa informação, ou a essa afirmação, que nós temos a capacidade em Deus de encontrar felicidade quando nós fazemos o nosso cônjuge feliz. Deus nos dá essa graça. No mundo que busca cada vez mais o interesse próprio, onde as pessoas são individualistas, desafeiçoadas, um casamento edificado sobre os princípios e fundamentos da palavra de Deus tem se tornado cada vez mais escasso. E é por isso que nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Por tudo que Deus fez para que chegássemos exatamente agora a esse momento, onde Deus está sendo glorificado através da atitude, do comportamento, do exemplo, do testemunho de vocês. Deus, em amor, Ele derrama sobre este enlace matrimonial as bênçãos dos céus, porque vocês estão honrando a Deus. E a Escritura nos ensina que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Quando nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor, Ele nos utiliza como instrumentos, meros instrumentos para que a glória seja somente dele. E hoje, Ele certamente olha, contempla este compromisso que vocês assumiram, estão assumindo agora diante das pessoas e diante da justiça, e Ele mais uma vez delega bênçãos e certamente os conduzirá nesta caminhada. Nós, caminhando para o final, precisamos entender que quando um casal, ele compreende a necessidade de perseverar junto, unidos num mesmo objetivo, edificando um ao outro e tendo como base esse ensinamento, que é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, serão luz e sal por onde vocês passarem. E então terão o privilégio de testemunharem de Cristo e do que Ele faz na vida de pessoas
que se entregam completamente aos seus desígnios e propósitos. Que o Senhor, então, meus amados, conduza vocês em amor e graça, de maneira que Ele seja o sustentador, bem como também o árbitro em vossos corações, orientando e conduzindo este novo lar que se inicia. Sempre, lembrem, sempre será melhor, como diz Eclesiastes 4:9, serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Sempre dois será melhor do que um. Deus fez desta maneira. E o que Deus faz é perfeito. Então o que nos cabe é nos deleitar diante do propósito e da perfeição de Deus. Com certeza todos que estão aqui hoje desejam isso para vocês. Que vocês caminhem e construam este novo lar que se inicia, enraizados e fundamentados nas Escrituras Sagradas, no elo perfeito do amor que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bem, amados, nós estamos aqui nesse finalzinho de tarde, né? Para celebrar este casamento de Jamile e Marlo. E gostaria de dizer algumas palavras antes da celebração, conforme pedido da noiva. Gostaria de compartilhar um pensamento registrado na Escritura de grande valor que nós esquecemos de praticar e de vivenciar no decorrer do tempo. E esse princípio é a beleza da noiva. A beleza da noiva deve ser sempre, sempre ressaltada. A beleza da noiva. Então eu gostaria de, nessa tarde, falar um pouquinho sobre a beleza da noiva. O pastor falou sobre amor. Gostaria de falar sobre a beleza da noiva. Quando nós pensamos na beleza da noiva, nós imaginamos Adão e Eva no paraíso. E de fato lá era uma noiva bela, como essa aqui também. Adão, o noivo belo, bonito. E foi o primeiro casamento registrado na história da humanidade. A indagação é, por que antes da igreja, antes de qualquer coisa, Deus celebrou um casamento? Nós esquecemos disso. Não está ligado à igreja, não está ligado a qualquer instituição do mundo. Está ligado à criação, está ligado a Deus. É por isso que Jamile e Marlo estão casando hoje. É por causa desta figura. É interessante que isso começou no jardim e permanece até agora. Mas vai chegar um dia que lá no reino dos céus nem se casam e nem se dão em casamento. Lá cessa, porque naquela ocasião a noiva será realmente apresentada. Incrível, né? Até eu e o pastor Joab, que estamos aqui, seremos noivas lá, viu, pastor? É assim mesmo, né? Fazemos parte de um corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não apenas as mulheres, mas todos nós. E por que isso? Como Jesus Cristo demonstrou que amou a sua noiva. É algo que deixa a gente estarrecido. Me faz refletir e pensar
Por que eu devo amar a minha esposa? É porque Jesus Cristo, ele disse e demonstrou e fez esse ato quando ele foi comprar a sua noiva, pagar o dote da sua noiva. Ele não pagou com moeda deste mundo, nem com coisas terrenas, nem com coisas dos céus, as pedras preciosas e as joias dos céus. Jesus Cristo comprou a sua noiva com o seu próprio sangue. Ele está dizendo assim: eu amo você de um nível tão elevado que eu sou capaz de dar o meu sangue por você. Escute, Marcos, sou capaz de dar o meu sangue por você. Isso foi o que Jesus Cristo fez por nós. Que obra, não é? Que grandeza. Eu não derramei o meu sangue pela Suede, apesar de amar profundamente. Mas Jesus Cristo deu por ela. Isso me realiza e também me basta. A beleza da noiva. A última palavra antes disso, Jamile, a beleza da noiva, essa maravilha que é a beleza da noiva, não é uma coisa apenas para nós. Não vai ser uma realização da beleza da noiva, nem aqui, nem na eternidade. É uma visibilidade para todas as pessoas. Então, nos céus, na eternidade, milhares de anjos, milhões de serafins e anjos contemplarão diante de Jesus Cristo e adorarão, porque ele comprou, pagou o dote pela sua noiva. E a noiva é bela, completamente bela, porque Jesus Cristo comprou. Incrível, não é? Por isso que você está aqui hoje, bela deste jeito. É para representar a figura da eternidade, a beleza da eternidade. Por isso você está nesse vestido branco, com esses olhos maquiados, cabelo bem penteado. Tudo isso é para representar a beleza da igreja. O noivo por si só já é belo, né? Não é não? Não esquecendo dele, né? Não esquecendo. Quem sabe que no próximo casamento a gente não fala do noivo, né? Mas por enquanto é a noiva, é você. Tá certo? Gostaria nesse momento, com todos aqui presentes, depois dessas palavras, gostaria de orar por essa celebração e agradecer pela beleza da noiva. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos porque nós entendemos que Jamile e Marlo chegaram aqui para esse casamento porque eles têm conhecimento de que há uma noiva bela que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. E a Jamile e Marlo estão apenas representando a beleza da igreja. Ó Deus, muito obrigado por essa verdade sublime. Agora faça com que Jamile e Marlo possam refletir sobre isso, de que o casamento deles é para refletir na eternidade a beleza da noiva, que envolve tanto Marlo quanto Jamile. Mas hoje na figura é a figura de Jamile, a beleza da noiva. Muito obrigado, Senhor, que nós, com isso em mente, possamos de fato, ó Deus, aprender sobre isso, meditar sobre isso. Que Jesus Cristo veio ao mundo para conquistar uma noiva, para pagar o dote. E o amor foi tão intenso, tão extraordinário, que ele derramou o próprio sangue e disse a nós que de fato nos ama profundamente, a tal ponto de dar a própria vida.
Obrigado, Senhor, por essa verdade. Obrigado por essa ilustração do casamento do Marlon e Jamile. Por isso te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, amados, como é de praxe, a gente faz aquelas velhas e abundantes perguntas, tanto para o noivo quanto para a noiva. E nesse momento nós iremos perguntar, como ministro do Evangelho, irei perguntar, e depois eles farão votos, em seguida as alianças e assinaturas, e depois o beijo, né? Tem que fazer parte, né? Tem que sair na foto, né? Depois uma oração e declaramos marido e mulher. Tá certo? Então, Marlon, chegou esse momento especial. Gostaria de perguntar, para ouvir de você sim e não, não, né? Não é verdade? Então, Marlon, perante as testemunhas, perante todos os seus amigos aqui presentes, perante a igreja e esses dois pastores aqui à frente, quero lhe perguntar, você está disposto a amar, considerar, respeitar, cuidar da Jamile todos os dias da sua vida? Sim. Muito bem. Diga um sim mais forte. Sim. Aí, então. Todos têm que ouvir, viu? Você está casado. Tá certo. Agora, essa linda noiva, como exemplo de hoje, né? A bela noiva, né? Jamile, você está disposta a respeitar, considerar, amar e cuidar do Marlon todos os dias da sua vida? Sim. Aí, muito bem. Muito bem, deu para todo mundo ouvir. Tá bom? Agora eu gostaria que vocês fizessem aí os votos que vocês prepararam, certamente. Aí fica a critério. Pode ficar um frente para o outro aqui nesse momento. Olá, meu amor. Sou eu. Aquele cara estranho da escola. E de verdade, desde o dia que te vi pela primeira vez e vi você no meio daquelas meninas do pátio da escola, o mundo pra mim silenciou. Era como se só existisse você ali, sentada naquele banco daquele pátio. Naquele exato momento, eu escutei Deus dizendo em minha alma: é ela, aquela que você vai amar. Dedicar a sua vida a ela, pois é ela a mais preciosa e mais rara que rubis. Nunca tinha sentido tamanha alegria em meu peito. E quem diria que aquele cara atrapalhado e palhaço está aqui hoje com você, belíssimo como minha noiva, a poucos minutos de ser a minha esposa. A ansiedade e a emoção são tão fortes quanto no dia que fui pedir sua mão em namoro para seus pais. Acho que fiquei uns 2 dias sem dormir direito, sem saber do que aconteceria naquela conversa. Cheguei confiante e de cabeça erguida. Observação, na minha cabeça. Porque por fora eu estava parecendo um Robocop. Todo duro e travado.
A partir disso, começou nossa jornada. Ansiedade, preocupação, medo e a gente quase endoidando em vários momentos foram os melhores dias de minha vida. Porque eu tinha você ao meu lado. Que a gente mais ria do que tudo. Nem que seja de nervoso para não chorar. Sempre serão os melhores risos sinceros nossos. Mas todos esses momentos só foram possíveis graças a Deus. Que a cada situação e dificuldade, Ele estava nos guiando. Porque toda a nossa caminhada até aqui foi uma forja. Que Deus foi nos moldando e preparando para esse dia. E te digo, que prazer e honra foi passar esses 3 anos ao seu lado. E felicidade maior ainda é passar todos os dias de minha vida ao seu lado até a eternidade no céu. Eu agradeço a Deus por tudo que éramos e somos hoje. Um para o outro. E das batalhas de nossos pais, aqueles que Deus cuidou e lhes deram forças de onde não sabiam de onde mais tirar. Que honra grande é ser seu filho, meu pai e minha mãe. Graças a vocês e a Deus, sou quem sou hoje. E a você, meu amor, serei o seu homem protetor e provedor. Cuidar de você será meu dever. Eu me comprometo a segurar sua mão nos dias difíceis e a dançar com você nos dias felizes. Mesmo que eu erre todos os passos. Acima de tudo, eu me comprometo a não discutir sobre qual lado da cama é o meu, pois eu reservo o direito de roubar a coberta de vez em quando. Eu me comprometo a amar você hoje, amanhã e todos os dias de nossa vida. Mesmo que quando estivermos velhinhos tentando lembrar onde a gente deixou o controle da TV, a gente dá um jeito de procurar, de achar. Você é minha Rubi, meu riso favorito, a minha melhor escolha. Escolho você todos os dias e te entrego não só meu coração, te entrego meus sonhos e meus dias, porque em você encontrei o meu lar, o amor que quero viver para sempre. Meu amor, chegou o dia que tanto sonhávamos. Nesse momento passa um filme na minha cabeça. Eu começo a lembrar daquele menino e daquela menina na escola. Os dois só queriam se formar logo para correr atrás de seus sonhos. Mas Deus já tinha escrito a nossa história juntos. Tivemos um começo engraçado. Aquele garoto estranho, sempre insistindo em querer me conhecer mais, me elogiando e stalkeando meu Instagram. De tanto insistir, resolvi dar uma chance. Mas a única coisa que eu pude oferecer era a minha amizade. Aos poucos, eu fui te conhecendo e percebendo os valores que você tem. No final, eu acabei me apaixonando mesmo. Esse charme lábia de engraçadinho me conquistou. Depois que as aulas acabaram, juntei coragem e pedi para Deus ajuda, porque eu não aguentava mais sentir tanta saudade. Foi aí que meu pai, de livre e espontânea vontade, te chamou para passar o Natal conosco em casa. Meu pai ficou extremamente contente com a nossa visita. Os dois tão tímidos um com o outro que não falavam uma palavra. Mal sabiam eles que acabavam de encontrar o melhor parceiro de dominó. Observação: o pai já perdeu para Marlon várias vezes. Depois disso, foram vários momentos bons, onde aproveitamos muito. Mas também teve momentos difíceis, onde conhecemos um ao outro. E eu vejo que tudo isso que estamos vivendo hoje é a prova de que Deus opera milagres nas nossas vidas. Nosso namoro foi um período de conhecimento e certeza daquilo que queríamos. E o noivado foi o período de forja e milagres. Eu vi você amadurecendo tanto e virando esse homem incrível que você está prestes a se tornar o meu marido.
tão zeloso e amoroso. E eu agradeço a Deus por ter colocado aquele garoto estranho na minha vida. Agradeço também a Deus por ter usado pessoas tão especiais para cuidar de nós nesse momento tão incrível e difícil. A minha mãe e o meu pai, que sempre esteve ao meu lado, me dando suporte. A minha avó e os meus tios, sempre me aconselhando em todos os momentos e ajudando em tudo que podia. Amor, hoje na frente de todas essas pessoas, eu prometo ser a esposa que vai te impulsionar a ter uma vida mais profunda com Deus. Te ajudar a realizar cada sonho, cada projeto. Eu estarei do seu lado, nos bons e nos maus momentos. Hoje, mais um ciclo em nossas vidas se encerra, mas outro começa. A nossa vida juntinhos, até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte. Eu te amo muito, meu amor, e eu sou a mulher mais feliz por ter você como meu marido. Muito bem. Pessoas têm aí as suas histórias, né? Tá bom. Depois dos votos e do sim, nós vamos passar agora para a parte das alianças, que vocês me trazem aí como enlace matrimonial. Estou vivendo sonhos de Deus, estou sonhando sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Marlo, com essa aliança, é o vínculo que você vai tomar esta linda noiva como sua esposa. Este material não tem emenda. O seu casamento não deve ter emenda. Deve ser um só. E para sempre. Até que a morte o separe. Lembrar do que o pastor disse aqui, que o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva é um casamento para sempre.
Por isso que nessa terra, o seu casamento com esta mulher deve ser enquanto vocês viverem. Então, tome esta aliança e coloque no dedo da Jamile como prova desta aliança permanente. Porque a aliança que Cristo fez com a igreja é uma aliança permanente. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Essa daqui é menor. Pode falar para a gente. Muito bem. Como bem dito, né? É uma aliança que nós não temos a capacidade de quebrá-la. Deus não nos deu esse poder. Por isso a responsabilidade de manter firme no caminho, neste elo perfeito do amor. Que Deus abençoe, que você possa se manter firme nesse compromisso diante do Senhor. Beijar a noiva. Só um minutinho aqui. Antes de declarar maridos e mulher, fazer uma declaração de marido e mulher publicamente, eu vou convidar o pastor Edmundo para orar por este casal antes da declaração. Cadê os pastores? Estou feliz por nesse final de tarde estar com vocês, meus filhos. Vocês são presentes de Deus para mim. Sou muito feliz de ser o pastor responsável por vocês. E eu vejo o quanto Deus é bom. Vocês estão sendo nessa tarde exemplo para a nossa mocidade, a nossa juventude. O que nós queremos é que vocês continuem amando Jesus. Continuem sendo exemplo de um casal que ama Jesus Cristo e que também amam um ao outro. Aos familiares de Marlon, vocês nessa tarde estão ganhando uma filha. Aos familiares de Jamile, nessa tardezinha vocês estão ganhando um filho. Que Deus abençoe estas famílias e que o amor que eles têm um para com o outro possa durar até a volta de Jesus Cristo, e lá no céu, como toda a igreja reunida, possamos viver essa unidade em Cristo. Eu gostaria de convidar os pastores aqui presentes. Já está aqui o pastor Joel. Tu tem mais algum pastor presente? Não? Então nós estaremos orando então por esse casal. Por favor, casal, se ajoelhe. Essas lágrimas são de alegria, tenho certeza. Vamos estender as mãos sobre o casal. Por favor, todos podem, os presentes, estenderem as suas mãos. E nós estaremos entregando essa nova família nas mãos do Pai Eterno. Senhor nosso Deus e Pai, como Tu és grandioso, como Tu és bondoso. Obrigado, Senhor, por essa celebração tão linda.
Obrigado pelas 2 palavras que vieram dos céus aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor aplique cada palavra dita aqui nos corações de todos os presentes. Ó Deus, estamos te entregando agora em teu altar este casal. Que Marlon possa dar a sua vida por Jamile e que Jamile, ela seja submissa ao seu esposo Marlon. Que eles possam caminhar amando o Senhor. Que eles possam ser exemplos de casal que ama Jesus Cristo. Ó Pai, sustenta neste novo caminhar. Sei que lutas virão, mas que todas as lutas possam ser entregues na mão do autor e consumador da fé. Que eles possam levar as suas dificuldades cada dia ao Calvário. E que eles possam se amar, se respeitar e amar de uma maneira sacrificial. Senhor, cuide dessa família. Cuide das famílias que estão sendo unidas mediante esse enlace. Que haja amor entre eles, união. Sustenta essa família e que haja frutos desse amor, que possam vir filhos. Obrigado, Senhor, por este momento. E é em nome de Jesus que nós declaramos esse casal. Colocamos em teu altar, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, nós iremos proceder com as assinaturas. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído eu me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído eu me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de
recebi o amor de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós vamos encerrar essa parte de celebração, certamente agora serão as fotos, mas gostaria de dizer agora: eis o senhor Marlo, eis a senhora Jamile. Sempre falamos no casamento, primeiramente Jamile, 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 depois Marlo. Agora eu comecei por aqui, senhor Marlo e senhora Jamile. Meu desejo é que a graça de Deus, a bondade de Deus, sempre, sempre acompanhe vocês todos os dias. Sempre venha acompanhar vocês cada dia. Então, que Deus abençoe, dê graça, alegria e netos para os pais, né? De vocês aí, né? Netinho sempre é bom, né? Tá certo? Então vamos encerrar com a oração, nosso agradecimento a Deus por esse tempo aqui de vocês, e assim a gente encerra a celebração do casamento de vocês com a oração ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Senhor Deus, foram momentos alegres agora aqui, perante essa igreja, a Igreja Ebenezer, os amigos presentes, e nesse momento especial da vida do Marlo e da vida da Jamile, nós queremos rogar, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, que o Senhor acompanhe as suas vidas, conceda graça a cada dia, para que eles possam viver uma vida de satisfação e de alegria na Tua presença. E que possamos, ó Deus, no decorrer dos anos, observar o testemunho do casal, que eles, pela Tua graça, Te servem e Te louvam. E que eles, todos os dias, ó Deus, das suas vidas, não venham esquecer do Senhor. Esquecer de que este gesto aqui, do casamento de um homem e de uma mulher, desde o início daquele jardim, representa o que será no futuro. O encontro entre Jesus Cristo e sua noiva, a igreja. Que eles possam refletir, Senhor, sobre isso e pensar: nós imitamos o modelo que começou no início de tudo e vai concluir no final de tudo, quando Jesus Cristo encontrar com a sua noiva. Ó Deus, por isso, coloque isso na mente deste casal, para que eles possam refletir, pensar o que significa casamento à luz do início e à luz da eternidade. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pronto, aqui encerramos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
quebrar o protocolo. Aplauda o Senhor Jesus. Aí onde você está. Isso. E aí onde você está, vamos declarar sobre ele a bênção do Senhor. Marlon, Jamile, que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e dê a paz a vocês. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam em todo o tempo sobre este relacionamento de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.